Amém? Irmãs, quero agradecer primeiramente ao convite das pastoras, que cuidam desse ministério. Eu quero agradecer as pessoas que me enviaram, Eu sou serva ali no Ministério Santa Geração e aqui no Eldorado. E nós cuidamos também ali das mulheres, além da minha carreira como psicóloga. Eu vou falar um pouquinho aqui, mas eu quero honrar essa casa, Eu era católica, de criação. Não sei se algumas aqui me conhecem aqui do bairro. Eu era catequista, eu era uma pessoa bem ativa. E aqui, essa casa, pastora, foi a primeira igreja que eu pisei, que não era da minha igreja, Assim, não era de uma igreja católica, e ali, assim, sabe quando você vem com muito medo? Eu vim para um velório. E aí eu vim com muito medo, e ali, com a minha família ainda muito, religiosa. E como eu me senti acolhida, Eu era uma adolescente, e aquilo me marcou, E a gente não pode deixar de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para lançar sementes. Eu saí daqui com uma semente, e anos depois o Senhor fez uma grande obra de salvação na minha vida. Amém? Então eu agradeço ao Senhor pela vida, dos que cuidam dessa casa, que cuidam desse ministério, da noiva de Cristo que congrega aqui nesse lugar. Amém? Eu acho que vai ficar claro a apresentação, mas eu espero que vocês possam aproveitar um pouquinho. Os primeiros slides são de uma apresentação pessoal, Eu vim com o desafio de falar das dimensões da cura, Todas aqui já passaram pela experiência da salvação, de passar pelas águas. Quantas aqui já passaram por esse processo de conhecer a salvação? A grande maioria, a grande maioria. Quantas ainda não fizeram esse processo, que ainda estão entendendo o Evangelho, que ainda estão... Pode ficar à vontade, por favor, só para eu entender. A maioria, então, das pessoas aqui estão aí, de alguma maneira, entendendo, um pouco do que é o processo que existe após o nascer de novo. Amém? E enquanto eu orava, buscava o Senhor, um tempo de consagração para estar aqui falando com as irmãs, o Senhor me despertou com uma palavra que está em 2 Samuel, no verso 9. Se você está aí com a Bíblia, eu queria desafiar você a abrir comigo, porque isso vai servir de base para o que eu vou compartilhar. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Certo dia, Davi perguntou: será que há alguma pessoa da família de Saul ainda viva? E se está, eu quero fazer alguma coisa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com Davi, o rei. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Então Davi mandou buscá-lo, e quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse diante de Davi: às suas ordens, Senhor. E Davi o chamou: Mefibosete, não fique com medo, eu serei bondoso para com você. Por causa de Jonatas, o seu pai, eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam a seu avô Saul.
até aqui. Amém? O Senhor me acordou no primeiro dia que eu me propus a orar com essa palavra. É tempo de Mefibosete sentar-se à mesa. Nós temos aqui pouco tempo, eu não vou explorar aqui tudo que essa palavra tem para nos oferecer. Mas é tempo de pessoas feridas por causa da desobediência de seus pais assentarem num lugar de honra. Talvez você foi ferida como Mefibosete, por causa de uma transgressão de outras pessoas. Talvez você passou por experiências que quebraram seus pés, que trazem feridas que te incapacitam até hoje, por causa de escolhas que não foram suas. Mefibosete era neto de Saul, o primeiro rei eleito de Jerusalém, de Israel. O primeiro rei de uma nação que em pouco tempo se desviou dos caminhos do Senhor e tentou ocupar uma posição que não era dele. Ele resistiu muito tempo, ele lutou muito tempo para estar nesse lugar de governo e Deus finalmente entrega esse governo a Davi. E então, no momento de fuga, de uma luta ali com pessoas de outra nação, a família de Saul, ela é deposta. Quando um rei cai, a primeira coisa que acontece é que essa família toda, ela tem que ser exterminada. Só que Mefibosete, por algum motivo, é protegido pela sua ama de leite. Uma mulher, ela guarda a vida desse menino, mas durante a fuga ali dos inimigos, essa mulher cai sobre essa criança. Então imagina, a sua família perdeu o seu lugar de poder, seu poder aquisitivo. A sua família perdeu a posição social que ela tinha e ainda por cima, aquela que deveria cuidar de você, quebra os seus pés. Essa é a história bem resumida de Mefibosete. E ele vai habitar então em um lugar chamado Lodebar, que no original fala de um lugar onde não há pasto. E numa cultura agrícola, imaginem, minhas irmãs, não tem supermercado BH, não tem EPA, não tem promoção, no Marte Minas é pasto, é leitinho da cabra, mas lá é uma terra que não tem pasto para essa criança ser amamentada, não tem pasto para carne. Quando planta o trigo, ele não brota, ele não germina, é um lugar sem provisão. Essa é a história de Mefibosete. Mas o seu pai tinha uma aliança de amizade com o rei. Talvez alguém que você nem conheça tinha uma aliança e tenha uma aliança com o rei. E é por isso que você está aqui. Talvez você foi ferida por coisas que você não escolheu viver. Mas é tempo de Mefibosete se assentar à mesa do rei. E as terras, os lugares espirituais, os territórios que Saul outrora perdeu, que a família dele perdeu, por herança, por honra à amizade de Jonatas com o rei, elas vão ser honradas e você hoje pode receber a escritura para tomar posse desses lugares. Amém? Simbolicamente, o reino espiritual, ele se reflete aqui, né? A pastora Lu estava falando do espelho, né? O mundo espiritual, ele se reflete nas coisas naturais. E aqui é uma tipologia. Eu entendo que é uma tipologia
de pessoas feridas por causa da história de antepassados, que retomam um lugar de amor, um lugar de honra, um lugar de afeto e acesso novo a territórios espirituais novos. Nossa, só esse glória a Deus, irmãs. Um lugar espiritual novo. Um lugar espiritual onde só o sacerdote tinha acesso uma vez por ano. Você tem acesso agora aí, onde você está. Você tem um lugar na mesa do rei. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui como que isso funciona. Eu tenho que apontar para onde, irmãs? Para lá. Amém? Então, com essa minha introdução, 10-0. Tá não? Ô, glória, foi. Então, esta sou eu, psicóloga clínica, formada pela PUC, 2008. Não façam conta, irmãs. Atuação em diversas áreas da psicologia organizacional. Desde 2016, o Senhor me chamou para estar nesse lugar da psicologia clínica, entendendo realmente que havia uma demanda, um chamado do Senhor para atuar servindo a Igreja de Cristo. Amém? Então, a maioria hoje do meu público são pessoas cristãs que precisavam de ajuda, não sabiam onde buscar e nos encontraram aí. E atendemos o Espírito Santo e eu ali em Contagem, no Jardim Riacho. Serva no Ministério Geração Church, junto com a Rede de Mulheres, e esse é meu principal ministério, minha família e meus 2 pequenos, junto com o meu maravilhoso, digníssimo, que ainda bem que a foto saiu distorcida, né? Porque ele é só meu há 15 anos e 21 anos o tempo integral. Provérbios 23, verso 7 fala: porque como imagina em sua alma, assim o homem é. Para mim, eu tive esse entendimento um tempo depois da minha conversão e eu falei, uau, como a Bíblia é atual. Como a Bíblia é poderosa, porque há muito tempo a psicologia já vem falando do poder da mente, o poder da mente sobre o corpo, o poder da mente sobre as relações. Eu estudei isso 5 anos e meio na faculdade, eu ouvia falar, eu aprendi as técnicas, mas quando eu me deparei com isso, dentro da palavra de Deus, eu falei, meu Pai, que poderoso. Né? Provérbios, Salomão já teve esse entendimento. E nós entendemos hoje claramente que o trabalho, né, o grande trabalho da psicologia não é mudar a sua situação. Amém? Situações, meus irmãos, o próprio Jesus falou, no mundo tereis... não é mar de rosas. No mundo tereis aflições. Não é chocolate quente todo dia de manhã. No mundo tereis... luta atrás de batalha. Não tem jeito de mudar esse cenário. O mundo está aí, o reino é ganhado por esforço, mas nós não podemos deixar de lembrar o quão poderosas nós somos em Deus. O quão poderoso é ser um vaso que carrega a glória do Senhor. Amém? E pensar isso todos os dias me faz ter essa convicção da importância daquilo que eu carrego. Que por isso o que eu sou se torna relevante. Porque se eu saio dessa visão, eu vou para um pensamento grego, para um pensamento hedonista, para um pensamento em que o homem é o centro das coisas. E eu não estou aqui para falar disso. Porque a psicologia ela vai falar, olha, o ser humano é o centro. E eu não concordo. Porque eu estou aqui para viver o centro da vontade de quem me criou. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar alinhada, porque eu penso coisas e essas coisas se materializam. E o negócio foi sem eu mandar ir
Mas amém. As coisas que eu penso se materializam. Se materializam no seu corpo, se materializam na sua percepção de mundo. Elas se materializam na forma como você enxerga as coisas. Tem até umas brincadeiras na internet aí que a gente vê que você recebe um texto em que eles trocam números por letras. Quantas já viram? E você consegue ler o texto, sendo que lhe falta uma letra. Isso é o poder da nossa percepção. Muitas vezes a gente faz isso no dia a dia, quando uma pessoa passa perto da gente, não te cumprimenta, e você fala, nossa, fulana não está num bom dia. Nossa, fulana tem alguma coisa acontecendo, porque ela não me cumprimentou, será que está tudo bem? Mas sabe, quando a sua percepção está ferida, quando o seu coração coloca a lente da dor, você acha que é com você. Aí a pessoa passa do seu lado e fala, nossa, mas a pessoa está com raiva de mim. Será que é porque no culto de mulheres a gente não se cumprimentou, porque eu não fiquei conversando com ela no final? A gente já começa a criar um monte de hipóteses adoecidas, porque a nossa percepção está adoecida. Então, o nosso grande trabalho, todos os dias, junto com o Espírito Santo, é limpar as nossas lentes. É limpar a nossa percepção, para que a gente possa ver as pessoas com a lente do Espírito. E, irmãs, só uma alma curada pode fazer isso. Só uma alma embebida dos pensamentos que Ele tem a nosso respeito pode fazer isso. Só uma alma que mergulha todos os dias lá no Santo dos Santos dá conta de fazer isso. Mesmo nos dias em que a gente vai viver muitas tribulações. Então, o nosso trabalho aqui hoje é detectar aonde, e talvez o meu trabalho aqui vai ser muito mais de apontar em que área a gente vai ter que ir para a roda. É muito lindo, muito bom sair da roda, do oleiro, amém? Mas o processo de ir para lá e ser desmontado, e Deus tirar cacos, Deus limpar feridas, pode ser doloroso, amém? Mas vocês vão continuar me amando? Amém. Também não tem problema. Se não amar, eu sei que Ele me ama. Amém? Amém? Brincadeira. Mas aqui é importante a gente entender que nós vamos apontar para algumas dores que talvez a nossa religiosidade fez com que a gente colocasse embaixo do tapete. Ou que a nossa vontade de ser muito crente colocou aquilo dali, isso aqui não é importante. E eu falo hoje aqui nesse lugar de quem acompanha, em sua maioria, pessoas que conhecem ao Senhor, amém? Então é por isso que eu vou com muito amor apontar algumas dores, que talvez você se identifique. Mas como a gente falou aqui, na peça, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo é o bálsamo. Amém? O que Deus vê em você, que ninguém mais vê. O que da sua história ainda dói, mas você insiste em dizer que liberou perdão. Elabaxai. O que você insiste em ver como só uma dificuldade de dormir, e aí tem que usar 5, 6 tipos de medicação, sem olhar realmente para o que está acontecendo dentro da sua família. Tire nota aí no seu bloquinho. Você fica irritada? Sem motivos?
De repente você acorda numa época do mês e eu quero matar um hoje, Jesus me segura. Amém? Amém não, né? Você tem dificuldade de terminar as coisas que você começa? Como é que é isso? Você tem quantos livros lá na sua cabeceira sem terminar? Quantas faculdades você começou e Deus mandou parar? Quantas vezes você marcou um chá com a amiga e na última hora você falou, queridão, amiga, que o marido chegou e mudou o horário aqui. Eu não... Inconstância. Sensação de que você foi abandonada. Se a pessoa não olhou para você com aquele olhar de aprovação o tempo todo, o que eu fiz? A pessoa não gosta mais de mim. Meu Deus, e agora? A pessoa está com raiva de mim. E aí vai para casa e nem dorme pensando no que você fez de errado. Como é que é isso? Ou você é do tipo de pessoa que vira a cara para os outros sem dar satisfação? Não gostei não. Fulana falou aquilo lá na célula, não vou naquela célula mais não. Aí você para de cumprimentar, para de vir à igreja, daí a pouco está ouvindo música secular, e aí daí a pouco você está esfriando, e aí pronto, desviou. Por causa daquilo que um outro falou, aí você se recolhe, se afasta, ninguém é perfeito. Você é daquele tipo de pessoa que, de repente, a pessoa some da sua vida? De repente, você está num grupo, aí o grupo de WhatsApp para de conversar, e quando vai ver, você está num grupo, mas tem outro grupo com aquelas mesmas pessoas sem você? Será que você não é aquela que rasga demais na hora que você vai falar uma verdade? Às vezes até na hora de pregar o evangelho. Será que você se acha mais espiritual que todo mundo? Será que você é aquela que se sente a mais feia? E que aí quando a pessoa te elogia, você fala, nossa irmã, essa calça de onça está maravilhosa. Aí você vira e fala, comprei lá na liquidação da Marisa, assim. Tipo assim, nada contra, entende, irmã? Mas, cara, ela está te elogiando e você vai lá e diminui aquilo que você tem de bonito, de belo. Vocês entendem? Você é esse tipo de pessoa? Você sabe, você dá conta de receber um elogio e falar, uau, obrigada, eu achei mesmo que combina comigo? Você dá conta? Você suporta ouvir que faz algo bem? Você dá conta de ouvir que você é bonita sem se apaixonar pela pessoa? A pessoa elogia você e você, meu Deus, vou casar. Pastora, estou em adultério. Gente, a pessoa te elogiou. Nossa, a pessoa está fazendo corte aqui comigo. A pessoa elogiou seu cabelo, irmã, é o seu cabelo. Elogiou sua comida, é a sua comida. Ou o contrário. A pessoa foi lá e falou assim, olha irmã, essa saia sua aí passou um pouquinho do limite. Amém? Você dá conta de ouvir uma correção sem irar? Você consegue ouvir do seu chefe que o trabalho que você fez não foi aquilo que a empresa esperava e não sair distribuindo currículo meia hora depois? Você dá conta de ser disciplinada?
Você consegue ouvir um ensino da palavra, ser confrontada pelo evangelho e não querer mudar de igreja? Você é o tipo de pessoa que sai de um relacionamento tóxico e entra em outro. Você é aquela pessoa que só tem amizades que te exploram, que só namora homens que são agressivos, ou que só namora homens, ou se envolve com homens que, em sua maioria, usam você como objeto. Você já percebeu que você pode estar repetindo um padrão familiar? Você tem dificuldade para dormir? Você se acha ansiosa? Você tem muitos medos? Irmãs, a roda está à nossa espera. Se esses padrões de relacionamento, e eu coloquei aqui, ficou clarinho, mas são coisas que têm a ver e que apontam para dificuldades relacionais. Amém? Nós temos coisas em nossos relacionamentos que precisam ser curadas. Talvez em sua história, você foi tocada, você foi ferida nos seus relacionamentos primários, com a sua família de origem. Quantos Mefibosetes, a começar por mim? Quantos Mefibosetes precisam se assentar à mesa? E com você mesma? Você tem dores de cabeça sem explicação? Você acaba o dia e está com as costas tensas, sem nenhum motivo aparente? Você tem bruxismo? Você tem gastrite nervosa? H. pylori? Outro dia eu entrei numa clínica de exames de endoscopia, eu levei um susto. Era 10 da manhã. A clínica não cabia de pessoas acompanhando outras pessoas fazendo exame de endoscopia. Eu falei, meu Deus, ou estão envenenando a água dessa cidade, e está todo mundo adoecendo o estômago, ou estão envenenando a nossa comida, ou realmente tem alguma coisa que estão fazendo nos engolir. Quando nós não queremos. Porque é assim, né? Quando a gente come, quando a gente engole algo que a gente sabe que não vai fazer bem, quando você vai num churrasco, você come demais, não é assim? Não cai bem, aí você vai desarranjar. Só que isso também é sinal de que algo nas nossas emoções não está correndo bem. Quando você está ansiosa, tem vontade de ir no banheiro, fazer um número 2. E candidíase de repetição. Infecção urinária. Do nada. Irmãs, nada é do nada. Eu poderia aqui falar de cada um desses itens, e eu vou entrar em alguns exemplos aqui. Um pessoal. Eu sempre, na minha adolescência, sonhei em ter 3 filhos. E adotar um. Só que depois de 2, onde só o Senhor planejou, meu marido ficou cabreiro, né? Aí o que ele fez? Quando meu caçula, que está com 8 anos, hoje estava com 4 meses, ele foi lá e vasectomizou. Né? E aí, irmãs, sabe o que aconteceu? Eu acordei outro dia e falei, nossa,
Mas se eu tivesse grávida hoje, gente, do nada. Se eu tivesse grávida hoje, eu ia estar feliz. Olha a coisa mais aleatória. Aí eu comecei a ter um desconforto. Toda menstruação, aquele desconforto, muito fluxo, aquela coisa. Fui à ginecologista, segurei a onda por causa de pandemia e tal. Quando ela olhou meu ultrassom, 2 miomas. Falei, gente. Aí fui lá. Psicossomática dos miomas, né? Tá lá os livros. Vai lá e consulta, né? A ficha cai primeiro, a carapuça primeiro para quem está servido, né? Miomas. Fase emocional inflamatória, quando ele está aparente, representa conflito de maternidade não completada. Quantos filhos eu falei que eu queria? 3 mais 1 adotado. Eu tenho 2, eu ganhei 2 miomas. Aquela foto da minha família foi da minha renovação de votos. Ano passado eu havia casado na igreja católica. E aí o Senhor colocou no meu coração um desejo grande de renovar essa aliança diante apenas do Senhor, né? Diante apenas do meu Salvador, e não de imagens de escultura. E houve uma situação muito específica lá, né? A minha família ainda não conhece o Senhor, muitos ainda não concordam com a minha conversão, né? E especificamente uma pessoa, no momento das minhas bodas, enquanto meu pastor estava lá orando por nós, celebrando, essa pessoa começou a ir às mesas e falar que eu havia me convertido e eu estava ali fazendo aquela cerimônia por causa de um adultério. E ela passou até para a moça do buffet e saiu contando essa história. Irmãs, assim, de graça, né? E o Senhor me deu palavras, Ele me alertou, Ele me indicou, Ele me preparou. Eu fui visitando algumas anotações e a pastora estava falando aqui, anote os seus sonhos. Anote as coisas que Deus coloca no seu coração. Use esse hábito, porque Deus fala conosco. Mas às vezes na nossa correria, na nossa indisciplina, na nossa insensibilidade, a gente deixa passar despercebido. Imagina quando eu fiquei sabendo, porque no dia eu não fiquei sabendo de nada, né? Foi lindo, glória a Deus, comi, brinquei, comemoramos, foi uma bênção. E aí no dia seguinte começou, Milécia, amiga, como assim? E aí fui conversar com meu marido, eu falei, que é isso? O que fizeram? Aí ele falou, você está dando ideia para o que essa pessoa está falando, eu sei quem você é. Mas eu me senti exposta. Eu me senti violentada. Foi um levante mesmo. E Deus me deu um sonho. Por que eu estou falando disso? Porque quando eu estava ali naquele processo de cura e o Senhor de tempos em tempos ia lá e abria a ferida e limpava mais pus e aí acontecia alguma coisa e aquilo... Sabe aquela luta? Meu Deus, eu quero perdoar, mas está difícil conviver, misericórdia, minha alma está difícil. Quando eu estava já, sabe assim, nos 45, eu peguei, do segundo tempo, eu peguei uma anotação minha, fui limpar o celular. E um dia antes do meu aniversário de casamento, não no dia da comemoração, o Senhor me deu um sonho em que eu ia beber água em uma taça, linda, uma taça. E aí, no momento que eu fiz isso, a taça despedaçava na minha boca. E eu começava a engasgar com o vidro
que vinha nessa taça. Os cacos daquele vinho, daquela taça quebrada, daquele momento, poderiam me matar. E eu no sonho, eu me lembrei do sonho e eu tinha consciência de que falava, meu Deus, eu preciso limpar a minha boca, porque eu posso morrer. Eu posso morrer se eu engolir. E na hora que eu li esse sonho, eu falei, meu Deus, o Senhor me avisou. O Senhor me avisou que naquela hora de comunhão, de tomar o vinho juntos, o vinho da alegria, de comemorar, haveria algo mortal em minha direção. Porque não perdoar, minha irmã, é mortal. Nós oramos todos os dias isso na oração do Pai Nosso. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei se é de autoria da Bianca Toledo, mas eu a vi falando isso. E ela fala que perdoar é inteligente. Perdoar é inteligente. Porque se eu não perdoar, eu vou abrir mão do perdão que eu já recebi. Amém? Só que não é o perdão apenas e tão somente, porque o perdão também é algo espiritual. É algo que na psicologia, inclusive, é uma saída terapêutica. A gente usa isso como um lugar de acesso ali nas saídas terapêuticas de trauma, em liberar o perdão para o agressor, em não carregar aquilo mais. Mas, de alguma maneira, a gente precisa ressignificar aquelas cenas. Porque senão a gente libera o agressor. Mas a gente fica preso lá, no lugar da dor. E quando a gente entende qual o propósito de Deus naquele fato, e quando de fato a gente entende que Ele também estava ali, morrendo por mim, na hora que eu virei aquele copo quebrado na boca, eu falei, uau, eu não preciso ficar presa ali. Porque o que eu tenho é inabalável. Se eu fui ofendida, se eu fui exposta, e aí o melasma apareceu, né? Aí apareceu o melasma. A gente não está falando de somatização? A raiz emocional do melasma é a sensação de se sentir exposta. Aí surgiu o terceiro melasma. Eu sei a história de cada um dos 3 que eu tenho aqui. Mas, enquanto eu não descobri, ele cresceu. Enquanto eu não descobri, ele cresceu. Conversa isso com o dermatologista, ela vai rir da sua cara. Ela vai falar, mulher, esse é o sol que você tomou sem protetor solar. Só que a medicina, ela olha o sintoma. Amém? Quando a gente se dispõe a olhar para aquilo que Deus fez e essa máquina maravilhosa que Deus fez, que é o corpo humano, a gente não se limita só a olhar um pé quebrado, a uma boca que não relaxa na hora de dormir. A gente entende que aquilo dali está falando da alma da pessoa. Porque assim como ele pensa, o homem o é. Então nós estamos, eu estou contando aqui esses testemunhos, irmãs, para vocês entenderem que mesmo depois de 13 anos de análise, igual é o meu caso, 13 anos lá deitadinha no sofá da minha analista, para eu dar conta de atender 12 horas por dia, muitas vezes. A gente está exposto às tribulações, porque a graça do Senhor, a graça dele, me fez ressignificar, entender que ele sofreu muito mais ofensa do que eu. A minha marca dessa ofensa ficou aqui para mim ver, todo dia de manhã. Mas as marcas dele por mim estão lá diante do Pai. As marcas do lado, o sangue dele, que está no propiciatório agora por mim e por você, por cada uma de nós. Ai, irmãs,
quando eu coloco esse sangue sobre a minha dor, eu consigo sair desse lugar e deixar só os registros, os belos registros. E eu sei que Deus hoje vai tirar muitas mulheres desses cativeiros. Eu sei disso. Talvez você tenha uma alergia. Sabe essas alergias que você passa pomada na criança e você fica um dia sem passar, ela volta? Dermatite atópica. Quantas já ouviram falar? Eita. Sabe o que é a dermatite atópica? A é prefixo negativo. Atópico, sem contato. Falta de contato. Falta de abraço. Falta de pele. Falta de receber carinho. Ontem minha irmã estava testemunhando, a gente estava em uma conferência na nossa congregação, e algo aconteceu ali entre os intercessores e a pressão dela subiu. Coisa de bastidor de igreja, né, irmãs? Que só lá no Adorá tem, aqui não tem, né? Coisa de bastidor de igreja, aquela coisa, vai para a escala, não é minha hora, é sua hora, não é? E a pressão da irmã subiu. E aí, Deus direcionou a irmã e falou assim, olha, vai lá na frente e pede um abraço a alguém. A irmã que estava lá na intercessão, estava lá na galeria intercedendo. E aí ela, Deus, mas eu estou aqui intercedendo, e a pressão dela alta, e ela sentindo a dor na nuca. E aí ela contando testemunho, achando que era uma coisa sobrenatural, e é de fato. E Deus falando, vai lá na frente e recebe o abraço. A pressão estava alta, estava quase 20. E aí, sabe o que aconteceu? Ela obedeceu. E chegou lá na frente, pastor Judson, quantas conhecem? Pastor Judson, um dos pastores lá do nosso ministério. Ele viu, foi lá e deu um abraço nela. Ele é muito grandão, né? Deu aquele abraço de urso. E aí a pressão abaixou. Ela voltou lá para o posto de enfermagem, a pressão abaixou, ela feriu. Irmãs, tem unção de cura. Amém? Quantos creem na unção de cura? Eu creio, já fui curada várias vezes. Mas somatização de algo que me ferve o sangue vai fazer a sua pressão subir. E aí eu ouço, a pessoa vai lá para o consultório e fala assim, mas isso aqui o fulano fez, me ferveu o sangue. Ah, ferveu e a sua pressão subiu, né? Porque o que o leite faz quando ferve? Pegou a chave? E é isso que nós experimentamos quando nós pensamos. E a pessoa fala, me ferveu o sangue, então ferveu por isso que a pressão subiu. Mas sabe o que desativa o fervor do sangue, do medo, das dermatites? O abraço. Porque o abraço, ele, quando você é envolvido, isso já é fato científico, tá, irmãs? Isso é ciência. Quando você é envolvido por um abraço, o seu sistema límbico, a área do medo do cérebro, ele é desativado. Então, quando você recebe a direção de abraçar uma irmã, não resista, em nome de Jesus, você pode estar ali salvando uma vida. Porque aquela pessoa que o Espírito Santo pode estar te direcionando, nossa, sinto a unção do Senhor tremenda aqui nesse lugar. Oh! Aleluias! Quando você recebe um abraço, quando você dá um abraço, o seu cérebro entende que você está protegido. Não é à toa que você canta, segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Mude o seu pensamento. Pare de achar que a sua proteção está no companheiro.
está na pensão. Minha irmã, eu vejo pessoas sendo violentadas, colocando a vida em risco em relacionamentos que Deus, e eu sou contra divórcio, não entendo o que é, mas Deus está falando, sai desse relacionamento, porque senão você vai morrer. E a pessoa está lá recebendo palavra atrás de palavra, e a pessoa vai e entra em casa, porque acha que precisa de um homem. Mas o que a palavra fala a respeito disso? A gente tem que saber quem a gente é na palavra. E a gente tem que olhar para o espelho e falar: Deus, me dá os seus olhos sobre mim. Porque aí ninguém passa você mais no engano. Essa semana eu estava vendo uma mulher que mora na Turquia, ela recebendo ligações e ligações de mulheres que saem daqui, do Brasil, da sua pátria, e vão para o exterior atrás de príncipes egípcios, e chegam lá para ser escravas sexuais, escravas de serviços domésticos. Quando bom, quando não é para o tráfico de órgãos. Porque acham que precisam de alguém. Deixa eu te falar, o Senhor é seu marido. O Senhor é seu pai. Meu Deus, e se tem uma área da nossa geração, na nossa nação, em que nós somos feridos, é a nossa paternidade. Nós precisamos clamar por um avivamento nas famílias. E o Senhor já falou através de vários profetas que haverá um mover no Brasil, provocado por nós mulheres. E se isso não é motivo para você querer a sua cura hoje, sair daqui transformada, minha irmã, porque é muito bom participar de uma chuva. Eu cheguei e estava começando a chover. Quantas viram a hora que deu uns pinguinhos de chuva? Falei, meu Deus, está debaixo de uma chuva de avivamento, deve ser muito poderoso. Só que existem dois tipos de mulheres. As que estão na chuva e que vão ser tocadas pela chuva. Mas existem as mulheres que clamam pela chuva. Manda a chuva, Deus. Manda a chuva, Deus. Acho que você não entendeu, não. Porque tem quem recebe, mas tem quem gera. Eu quero ser aquela que gera. Eu quero receber, mas eu quero participar de quem gera, de quem clama. Eu quero que as pessoas saibam da minha história e da sua história, como aquelas que gemeram, para os homens dessa nação serem transformados. Para que as próximas gerações que venham, se vierem muitas antes da volta do Senhor, não sei, mas a nossa obrigação é apressar essa volta. E a gente só apressa essa volta como uma geração curada que vai às nações, que envie a sua cura. Tem muita coisa envolvida com a sua cura, irmã. E sabe de uma coisa? Irmãs, eu estou sem minha noção de tempo aqui. Já passou, né? Eu já acabei, eu já vou acabar. Amém? Não? Jesus, a psicóloga que fala, né? Vocês conhecem psicólogo que ouve, né? Eu falo. Eu sou sanguínea, pastora. Eu sou daquelas que falam. E aí, sabe o que acontece? Que eu já antecipei coisa lá do final. Eu quero ser dessas que vão trazer a cura. Eu quero ser curada. Eu quero ir para a roda antes, porque eu quero gerar. Minha irmã, você tem um útero, não é à toa, não. Isso no mundo espiritual tem um peso. Não é só para carregar mioma e te dar TPM, não. Isso é profético. Não é só para te dar espinha, não é só para te dar TPM. Isso é sinal de que você gera. É uma geração de Jaéis e Déboras. É uma geração de Déboras e Jaéis.
Eu vou falar de novo. É uma geração de Déboras e Jaéis. Você precisa tomar posse do lugar que você tem em Deus. Glórias a ti, Senhor. Porque você é essa mulher escolhida para esse tempo. Você é essa mulher eleita. E a palavra está cheia de recados para nós. E eu vou disponibilizar isso depois para os pastores e elas compartilham. Porque não vai ser de uma hora para outra, amém? Você não vai acordar e vai falar, uau, hoje eu estou curada. E pode até ser que seja. Mas o que a Bíblia fala é que vai ser de glória em glória. A transformação da sua mente é de glória em glória. Mas para isso, todo dia você vai ter que se encarar no espelho. Você vai ter que se colocar diante do Espírito Santo e falar, olha para mim, Senhor, e me mostra qual espinho eu tenho que tirar hoje. Sabe, ontem eu estava trabalhando nas minhas suculentas. Quantas aqui gostam de suculentas? Ai, eu amo. Adoro minhas suculentinhas. E aí eu ganhei, na verdade, alguns cactos. Mas eu nunca curti muito cacto, não, mas eu ganhei e ficou lá. Eu tenho uma prateleirinha e eles ficaram lá em cima. Aí aquilo foi me incomodando. Nossa, eu tenho que mexer nesses cactos. E eu tenho que mexer, eu tenho que tirar aquele orelha de Mickey, sabe? Até bonitinho, mas ordinário. Cresce de jeito nenhum. E aí, sempre que eu vou mexer em jardim, Deus fala comigo. Sempre que eu vou mexer nas coisas, eu adoro. Aí eu gosto daquele dia que eu não tenho nenhum compromisso, que eu não tenho que sair. E foi ontem, eu só tinha célula bem à noite. Eu falei, eu vou tirar hoje para cuidar das minhas suculentas. Eu falei, eu vou mexer naqueles cactos, porque eles estão me incomodando. Deus tem alguma coisa com esses cactos. Sabe, toda hora, mexo lá. Eu falei, vou fazer uma bacia, eles estavam em vasos. E fui fazer uma bacia com eles, sabe? Bacia de barro, fui colocar eles ali, dando uma de blogueira das suculentas. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa aqui, porque nada dava certo. Aí eu ia pegar, não achei a luva, né? Porque o cacto é espinhento, né? Tentava tirar, que estava muito tempo no vaso, grudado. E aí eu enchi minha mão do tal do espinho da orelha de Mickey, gente. Mas assim, porque eu comecei a bater no vaso para ele soltar da terra e o espinho dele foi soltando. E aí, na hora que eu vi o que tinha feito comigo, eu tinha feito aquilo comigo, eu me enchi de espinho. Aí, sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Por que você cultiva espinhos que eu mandei tirar? Sabe, a gente às vezes entra num lugar de cultivar. E como ato profético eu falei, Senhor, eu não aceito cultivar nenhum ato, nenhum espinho dentro da minha vida, da minha alma. Eu peguei tudo e joguei tudo fora e coloquei lá, e alguns cataram, outros não. Eu falei, eu não quero mais espinho. Sabe por quê? Porque espinho é muito bonito, o cacto é muito bonito para quem está vendo. Mas para quem lida com ele todo dia, não tem jeito de você se envolver e não sair machucado de novo. Olha, aquela passagem que Jesus fala do semeador que saiu a semear, aquilo dali é muito sério, irmãos, porque judeu é um povo que não perde dinheiro. E aquilo dali eu fiquei meditando um tempo e eu falei, Deus, mas que coisa interessante, né? Por que você está falando para um judeu lançar semente no meio de um espinheiro? Quem entende o mínimo de agricultura sabe que não vai para frente. Você vai plantar uma rosa no meio lá, e eu vou te falar, irmãs, o espinho de lá é bravo. Não é igual a roseira nossa aqui, não. Que gruda na gente, que gruda, é espinho mesmo. E aí eu fiquei pensando, olha, a gente não tem que ficar lá regando o espinho.
Você tem que ter um coração limpo de espinho. E espinho você resolve cortando, tocando fogo. Se você não sabe qual fogo que é, vamos buscar esse fogo do Espírito, porque está lá. É Ele que vai queimar. É o perdão que você tem que liberar. É sair desse lugar de dor. E nós precisamos entender que espinho não é para cultivar. Espinho é para jogar fora. Nós precisamos entender que se a gente não arranca a raiz dele, prolifera. E aí você vem e corta só por cima, mas a raiz está lá embaixo. A raiz ficou, e de onde tem raiz, vai brotar mais. Aonde estão as suas raízes? Do que você precisa abrir mão para ir para a roda? Sabe, irmãs, e eu vou encerrar por aqui. Jesus, eu desconheço uma pessoa que foi curada por Cristo, sem que ela não tenha manifestado esse desejo a Ele. Talvez hoje a gente se acostumou com a cadeira de rodas. Talvez hoje a gente se acostumou com as muletas emocionais, com as medicações que nos anestesiam. E eu não estou falando que tem que parar de tomar, não. Porque se você tem que tomar, tome em nome de Jesus. Para de brigar com o seu psiquiatra. Porque também tem essa raça de crente que não toma remédio. Toma, em nome de Jesus. Se cuide. Mas vai para a roda. Porque tem uma raiz aí. E o barro só é tratado se ele é completamente imerso na água. Busque incessantemente pela palavra, pelo fogo do Espírito. Não se satisfaça com essas dores. Não se satisfaça com uma vida medíocre. E eu não estou falando aqui de um evangelho que vai ser triunfalista. Não, é porque você tem direitos, como Mefibosete, que não são nada seus, mas que um rei decidiu te dar. E o rei te chama hoje à mesa. Mas se você não souber qual é a sua dor, minha irmã, Jesus vai ficar lá olhando para você, te dando um cafuné, te dando um colo. Mas Ele só vai curar aquilo que você autorizar. Porque Ele não invade. Ele não invade processos. Ele não vai até onde você não dá conta. Ele limita o seu tempo, Ele respeita. Aqui tem um esquema do porquê que a alma tem tanto impacto. Toda nossa... não sei se está dando para vocês verem, mas tem 3 imagens de 3 pessoas ali. E a do meio, com a letra A, é uma intermediária. Todo o nosso corpo, ele responde à alma. Eu já falei isso aqui. E talvez hoje Deus quer entrar em um nível mais profundo, porque no mundo espiritual essas coisas já estão liberadas para nós. E talvez você tenha acesso, mas você não aceitou o convite do rei. E o rei está lá mandando o servo. Filha, vem. Vem para o sim. Filha, vem para o culto. Vem. Vem se sentar à mesa. E você não vem, se achando indigna. Se coloque diante do Senhor, apresentando para Ele aonde você não dá conta de ir, aonde Ele precisa curar. O seu corpo, ele vai responder a sua alma. Eu poderia ficar aqui falando dias sobre isso. Nos seus miomas, como os meus, nos seus melasmas, na sua infecção urinária, na sua compulsão alimentar, sei. Mas se você se identificou com algum desses pontos, o rei te chama à mesa.
Apresente a Ele onde foram suas feridas. Talvez você nem saiba, mas eu sei que hoje o Senhor vai trazer memórias para Ele ir lá, visitar, revisitar e ressignificar com você. Amém? Deixa eu orar por vocês. Amém? Glória a Deus, Pai. Pai, eu te louvo, Deus, porque o Senhor é Pai de toda cura. Em Ti está o projeto ideal, aquilo que o Senhor sonhou para as nossas filhas, para as suas filhas que estão aqui, Senhor, para os frutos dos nossos ventres. Senhor, o Senhor nos deu filhos, o Senhor nos colocou nesse lugar de filhas. E nós te pedimos nessa hora, Pai, visita a nossa história aqui nessa tarde. O Senhor tem um banquete. O Senhor tem um manjar preparado para aquelas que têm fome. Por isso eu oro para que cada uma dessas irmãs que se dispuseram a estar aqui, não para ver pessoas, mas para receber do Senhor esse banquete. Pai, eu te peço, como o Senhor tem feito em mim, faz nelas também. Pai, desperta nelas uma vontade de serem livres, libertas. Que a cura venha, Senhor, para que elas alcancem a vida em abundância. Para que a alma delas seja renovada. E que tudo, Pai, que tudo que o Senhor tem para entregar aqui ainda essa tarde, esse início de noite, seja para o louvor da sua glória. Seja para que essas vidas cuidem, Pai, de outras vidas que virão, porque nós somos Déboras e Jaéis. Seja porque o Senhor tem um propósito com as mulheres do Brasil, com as mulheres dessa nação, porque o Senhor quer levantar missionários, o Senhor quer erguer, Senhor, fortalezas espirituais através dos nossos joelhos. Nós levantamos aqui, Senhor, como os valentes de Davi, para servirem no seu exército, Deus. E eu apresento cada uma das suas filhas aqui. Pai, toca cada uma de maneira individual na área onde o Senhor sabe que cada uma precisa. Mas, sobretudo, desperta elas naquilo que elas precisam do toque do Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. O único digno. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Graça e paz, mulheres lindas, maravilhosas, leoas, né? Guerreiras. Graça e a paz do Senhor sobre a vida de cada uma de vocês. Eu vou fazer um momento de oferta, não é intervalo ainda, por favor. Mas antes disso, eu quero fazer um ato profético sobre uma palavra que a pastora deu. E é de Deus. Tem mulheres aqui, queridas, e sem emoção, mas direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que sairão curadas no nome de Jesus. Sairão curadas não só da alma, mas também de enfermidade física. Porque enquanto ela ministrava sobre o abraço, o Senhor me deu um direcionamento e eu quero fazê-lo aqui. Você vai, não no automático, mas você vai abraçar uma amada. Mas não é abraçar por abraçar. Você pode ser direcionado, você pode girar aí 360 para que o Espírito Santo te mostre quem você vai abraçar. Amém? Então não é simples abraço, é um abraço para cura. Você crê que o Senhor está aqui direcionando? Então, isso tudo foi gerado com muita oração, irmãs. Amém? E quando nós oramos, o Senhor responde. Amém? Ele está aqui para curar, para transformar, para restaurar. Nós não estamos aqui passando tempo porque não temos nada para fazer em casa. Estamos aqui porque cremos no poder da cura que o Senhor nos dá. Então você vai agora girar 360 e o Senhor vai te direcionar e você vai abraçar essa amada. De repente alguém que está do seu lado, amém, tranquilo.
Mas eu quero que você tenha liberdade. Você vai abraçar e você vai dizer: seja curada no nome de Jesus. Mas abrace. Demore um tempo aí com essa querida. Ela precisa do seu abraço. Faça isso. Pode começar. Faça isso. Procure alguém que esteja à sua volta. Olha aí, está aqui a pessoa que precisa do seu abraço. Está aqui. Abrace e diga: seja curada no nome de Jesus. Seja curada. Você é livre. Seja curada. Você é livre. Você não precisa dessa ferida de estimação que você leva para todo lado. Você não precisa dela. O Senhor quer te curar. Seja curada. Abrace, demore tempo, gaste tempo nesse abraço. Ministre sobre a vida dela, ore em línguas com ela. Raplaçuberequio no contaragacébia. Xaraplaçuberequio no contaragás. Manaplaçuberequio no contaragaçúbia. Gaste tempo neste abraço. Você está sendo instrumento de Deus na vida dessa amada. Você está sendo instrumento nas mãos do Senhor. Então deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar, querida. Seja usada pelo Senhor para ministrar na vida desta querida. Oh, Espírito Santo de Deus, que ministra aos nossos corações nesta tarde. O Senhor tem liberdade. Araplaçuberequio no contaragacébia. Xaraplaçuberequio no contaragás. Seja livre, seja curada, seja restaurada. Receba de Deus. Receba de Deus o toque que cura. 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 Receba. Seja curada. Seja restaurada. Seja transformada. Seja livre. Seja livre. Você pode ir além com o Senhor. Seja livre do complexo de inferioridade. Oh, Espírito Santo de Deus. O toque que cura, o toque que cura. Nesta tarde você está recebendo aí o toque que traz cura. Aleluia. Isso. Flua. Flua no Espírito. Flua no direcionamento que o Senhor te der com essa amada aí. Você é instrumento de Deus. Você é boca de Deus na vida dessa querida. Abre a tua boca. Seja curada. Seja restaurada. No nome de Jesus. Tenha a sua vida transformada. É tarde de cura. O Senhor marcou esse 30 de julho de 2022 para você ser curada. Não importa quanto tempo você sofre. O que importa é que Deus marcou a data do fim. E é hoje. É hoje. Encontre o aconchego, a cura, o conforto no abraço dessa querida. No abraço dessa irmã que Deus usa nesta tarde na sua vida. Aleluia. Que coisa linda, Jesus. Coisa linda, Deus. Nós te amamos. Espírito Santo, nós te amamos e te reverenciamos.
Nos prostramos diante do Senhor como dependente que somos e reconhecemos o quanto necessitadas somos do teu amor, do teu favor, da tua graça, da tua misericórdia. Oh, meu Deus, que unção é essa, Jesus? Ai, xaragandebera plasuberequio no contaragás. Oh, Espírito Santo de Deus, recebe aí, querida. Não fique de fora. Vem para o meio. Vem para o meio, não fique de fora. Mergulhe no rio de água viva que está jorrando neste lugar. Mergulha, se lance, se lance, se lance. Águas que vão subindo, águas que vão subindo. Aleluia. O teu amor nos constrange, Jesus. O teu amor nos constrange. O teu amor nos constrange. O teu amor nos envolve. Levadas por ti, o teu amor nos constrange. Aleluia, glória a Deus. Seguras estamos nos braços de quem nunca nos abandonou. Seguras estamos nos braços de quem nunca nos deixou. Seguras estamos no porto seguro chamado Jesus. Um lugar aonde o mal não pode nos alcançar. Um lugar aonde não há indiferenças. Um lugar aonde não tem acusação. Um lugar aonde não tem espaço para dor. É o lugar aonde nós estamos. É o lugar aonde o Senhor convida para estar. Se você ainda não veio, essa é a tarde. Dia de cura, restauração. Aleluias. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo rapidamente, 2 Coríntios capítulo 8. Coisa linda, Jesus. Pode se assentar. Nesse mesmo Espírito, você e o Senhor. O Senhor nos constrange com tamanho amor. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por se importar conosco. Obrigado, Pai, por nunca nos abandonar. Quando todos nos deixaram, quando todos foram embora, o Senhor permaneceu fiel. Como um bom Pai, o Senhor permaneceu. Às vezes até nos levando no colo, o Senhor permaneceu. Obrigado, Pai. Querida, 2 Coríntios capítulo 8, rapidamente, eu vou ministrar agora a oferta, algo bem rápido. Segura aí um pouquinho. Capítulo 8, versículo 1, por favor. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus.
Queridas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ver exemplos de pessoas que amavam ofertar. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, ele fez a primeira chamada e chegou um determinado momento que ele disse assim: gente, pode parar, já temos o suficiente. E agora, quando nós lemos, este texto agora, nós vamos ver pessoas também que chegaram próximo a Paulo e dizendo: Paulo, nos permite ofertar? Olha, irmãs, que avivamento é esse? A igreja pedindo: olha, deixa eu ofertar. Eu quero ajudar, eu quero fazer parte dessa obra. Todas essas pessoas, queridas, elas tinham um princípio. E sabe qual que era? O ofertar com o coração. Todas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, o princípio era ofertar com o coração. E essa atitude, querida, que todos nós podemos ter, ela vem quando nós compreendemos 3 coisinhas. E eu quero só falar rapidamente para vocês. A primeira, eu oferto com o coração quando eu compreendo que nós ofertamos, você oferta, eu oferto, porque somos o quê? Generosos. O generoso, ele não dá desculpa para ficar de fora. E nem procura argumento para não ofertar. Não. O generoso, pelo contrário, ele procura motivos para ofertar. Porque o generoso, queridos, presta atenção, amadas, generosidade e gratidão andam juntos. Se eu sou grata, se eu olho para a minha vida e falo: Senhor, não me falta nada, eu sou grata. E eu não preciso de tudo que eu tenho, eu vou repartir com mais alguém que esteja ao meu lado. Generosidade e gratidão andam junto. Não existe, querida, generosidade teórica. Generosidade é na prática. Entende isso? Na teoria não dá para ser generoso. Generosidade a gente tem que praticar. Segunda atitude, quando ofertamos, quem tem um coração que ama ofertar, faz isso porque ama a Deus. E a evidência, segura essa aí, de que amamos a Deus e a sua obra, é quando sustentamos a mesma. É a maior evidência de que eu amo o Senhor e a sua obra. Porque é muito fácil falar. Mas e quando precisam? E quando existe uma necessidade, aonde de alguma forma eu posso suprir? Queridas, isso aqui vai muito além do que valor financeiro, entenda isso. Quando eu amo o Senhor e a sua obra, eu quero ofertar o que eu tiver, não só o meu dinheiro, mas também o meu tempo, o meu amor. Para um evento como esse acontecer no dia de hoje, é muita gente ofertando tempo, amor. Ontem eu saí daqui 10h30 da noite, depois de um discipulado. Cheguei dali, 2 amadinhas aqui trabalhando na ornamentação. Nisso já tinha outras que já tinham chegado. Deparei com um irmão carregando um espelho enorme, aquele que está lá fora. Ontem, tipo 7h30 da noite. Ofertou empenho, amor, dedicação, para que agora, nesse momento, nós estivéssemos aqui recebendo de Deus. Isso também é ofertar. Quando eu amo a obra de Deus, eu oferto o que eu tenho. Por isso que eu estou dizendo que vai além de valor financeiro. Porque todas nós, querida, presta atenção, nós servimos um Deus que é tudo. E é sério que nós não temos nada para ofertar? Somos filhos de um Deus que tem tudo. E é sério que não temos nada para ofertar? Temos. E é muito. Porque Deus nos capacitou para isso. Quem diz que ama, mas não contribui, segura aí, tá? Nunca amou de verdade. Contribuir, ofertar, doar. Terceiro, ofertamos, sabe por quê? Um coração que ama ofertar, oferta porque nós sentimos alegria em contribuir.
Queridas, esse momento aqui é um momento, não só agora, mas em tudo que fazemos na obra do Senhor, nas nossas células, com as nossas crianças, aonde nós estivermos, aquilo que vem nas nossas mãos para fazer, nós devemos fazer sorridentes e contentes. Sabe por quê? Porque é uma honra que o Senhor nos dá em poder participar de algo tão nobre nesta terra. Você e eu fomos chamadas para fazer parte, para contribuir no maior projeto da terra, que é a edificação do reino de Deus. Então, queridas, nós não podemos perder tempo. E além de poder ofertar no maior projeto, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de consagrar o dinheiro que fica no nosso bolso. Privilégio, irmãs. Pastor Ricardo Guimarães, no seu livro, diz, em um dos seus livros: Deus pode ter o teu dinheiro e não ter o seu coração, mas Ele não pode ter o seu coração e não ter o seu dinheiro. Entendeu isso? Se realmente o meu e o seu coração é do Senhor, tudo o que nós temos também é dele. Tudo. Entende isso? Tudo. O meu tempo, a minha família, o meu lar, a minha dedicação, a minha oferta, o meu dinheiro, é tudo para Ele. E Ele, queridas, não fica devendo nada para ninguém. Sim ou não? Ele fica devendo? Ele não fica. Então, queridas, nesta tarde eu quero te convidar a pegar aí a sua oferta, o seu dízimo, e nós vamos orar. Você vai poder vir aqui, receber a unção, colocar na salva, amém? Mas venha dizendo o seguinte: não importa quanto que você tem aí no envelope, isso não importa para Deus. Lembra da viuvinha? Que a gente fica ensinando, né? Lá nos kids, ensinamos em todas as idades, a oferta, as moedinhas fez barulho na caixinha. Mas foi a que chamou a atenção de Jesus, porque o Senhor viu muito além do que aquelas moedas. O Senhor viu o coração daquela mulher. O Senhor viu que aquela mulher tinha um coração que amava ofertar. Amém, queridas? Então, talvez nós mulheres, né? Às vezes temos a dificuldade de ter... Muitas não trabalham fora, tá, irmãs? Em casa, estamos aí juntas, né? Jamais vou falar aqui que uma amadinha que não trabalha fora, não trabalha. Fazemos parte do time. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem um coração que ama ofertar, Deus jamais vai deixar faltar a provisão para você. Amém? Ele vai fazer acontecer. Ele faz. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar? Diga aí: Senhor, eu quero ter um coração que ama ofertar. Eu quero estar disponível, não só financeiramente, mas eu quero estar disponível em tudo aquilo que a tua obra precisa. E eu sei que eu posso fazer. Você está aqui, querida, deixa eu te falar uma coisa. Você não está aqui para ser curada e pôr a bolsinha debaixo do braço e ir embora viver sua vida, não. Você está aqui para ser curada porque Deus continua acreditando em você. Você está aqui para ser curada porque Deus quer voltar como antes. Amém? Deus quer fazer de novo na sua vida e através da sua vida. Você está aqui para ser curada, para ter a certeza de que a obra não parou e que ela vai continuar na sua vida e através dela. Então, queridas, a cura, presta atenção, é porque você está passando por aqui, porque a obra está lá fora precisando ser feita. Amém? Deus não dá ponto sem nó, não. Amém, queridas? Pai, neste momento nós queremos louvar, exaltar e bendizer ao Senhor,
Momento tão precioso em que o Senhor nos dá a oportunidade de ofertar na tua casa. Senhor, isso é um privilégio e nós somos gratas ao Senhor por isso. Ó Deus, que a bênção do Senhor permaneça sobre cada uma de nós, independente daquelas que hoje têm ou não para ofertar, que a bênção do Senhor alcance todas. Ó Deus, que nós possamos ter essa certeza em nossos corações, que nós podemos sim ter um coração que ama ofertar. Ofertar não somente o dinheiro, mas também tudo o que temos, porque tudo o que temos vem do Senhor para nós. Ó Deus, que a bênção da prosperidade, da saúde, a bênção da abastança, Deus, esteja sobre a vida das minhas irmãs, sobre o lar de cada uma delas, aquelas que estão disponíveis para o mercado de trabalho, que desejam trabalhar, que o Senhor possa abrir portas, aquelas que estão buscando ser empreendedoras, que assim também o Senhor dê, meu Deus, uma ideia estratégica e que assim elas possam ser prósperas, Deus, também ali no auxílio dentro da sua casa, no nome de Jesus. Deus, nós oramos, bendizemos e louvamos ao Senhor em todo o tempo. Amém e amém. Com alegria e sorridente por esta oportunidade, traga a sua oferta. Amém?